Então, né, retomando, o professor Nilson, ele é professor da Unesp daqui de Sorocaba, formado em física e com muita experiência na física de plasma e tratamentos de superfícies. Então, hoje ele vai vir aí trocar com a gente um pouquinho da sua sabedoria. É um prazer ter o Nilson aqui comigo. É sempre uma oportunidade de aprender coisas novas e estar junto com ele, que eu gosto muito dele, é um amigo muito querido. E então, Nilson, eu fico assim bem à vontade. Se você quiser compartilhar a tela, como é que você quer fazer? Você tem aí uma apresentação do PowerPoint? Tem a apresentação, vou começar a compartilhar. Bom, gostaria de agradecer ao Chico pela gentil apresentação. Espero estar à altura de tudo que ele disse. Então, é sempre uma satisfação poder colaborar com ele. Também a recíproca verdadeira de amizade, de respeito, de consideração. Então, é sempre um prazer poder compartilhar, trabalhar com vocês e tudo mais. Então, eu só vou abrir aqui no meu telefone também, porque se aí eu percebo realmente que eu caí, porque eu já dei aula de 45 minutos até descobrir que eu tinha caído. E aí, então, É às vezes bom a ter gente... um sistema redundante aí, um backup. E aí, para o pessoal que não está aí matriculado na disciplina, só um recado, né? A gente passa no final da apresentação do professor Nilson, eu vou passar um link de lista de presença para aqueles que não são os alunos matriculados, que se quiserem pegar um certificado que participou, aí no finalzinho eu vou mandar esse formulário, o pessoal preenche. Depois, nesse e-mail que vocês receberam aí do invite do link, tem o meu e-mail pessoal, vocês podem solicitar o certificado, tá bom? Eu só tenho enviado para quem me solicita, né? Porque às vezes a pessoa não tem interesse de ter o certificado, então só quem me manda e-mail, veio, assistiu e está lá registrado a presença, eu envio o certificado. Sim, Bom, somente para quem então, não é matriculado, o Henrique, ele colocou aqui. E aí, se vocês quiserem registrar perguntas durante a palestra do professor no chat, ou deixar para abrir o áudio no final, fiquem à vontade também. Então é isso, Nilson. Agora eu não te interrompo mais, pode ir lá. Sim, acho que deve ter dado algum probleminha com a conexão dele. Tô achando que ele vai acabar entrando pelo celular. Vai pegar um 3G aí. Acontece. No mundo dos deuses da internet, né? Vamos aguardar um pouco. Será que não dá por ele passar para alguém que fica chato? Alguém compartilhar a apresentação e ele só ficar no áudio no 3G? Com câmera Então, fechada e tal? eu vou sugerir isso para ele agora, quando ele voltar. E aí eu posso compartilhar minha tela aqui e passando o slide ele fica no celular. Só vou continuar gravando, porque senão ele vai me gerar mais de um arquivo gravado, é mais complicado. Depois eu faço edição lá no YouTube, corto as partes que tem que cortar. Semana passada a gente teve aqueles problemas com o mouse, né, do professor Mauro, também na hora de compartilhar a tela. Eu cortei tudo depois lá no YouTube, ficou tudo cortadinho.
Desculpem, a internet acabou caindo, aí agora eu resolvi rotear do meu telefone para ver se melhora. Então, Então, vamos lá. Nilson, vou te dar uma proposta aí. Você não quer mandar sua apresentação para mim? Eu não sei se você consegue projetar ela pelo celular. E eu posso projetar ela enquanto você fala, e não fica muito banda, não sei. É que vamos tentar, porque eu não sei o tamanho do arquivo, às vezes é complicado. Então, Tá bom. eu vou colocar, e aí, se ficar muito ruim, se começar a travar, a gente faz isso. Tá bom. Do jeito que Desculpem você pelo. preferir. Imagina, fica tranquilo, Nilson. A gente entende que essas coisas acontecem no mundo da internet. Estamos sujeitos a isso. Mas. Então, vamos lá. Então, eu estava dizendo, em muitas situações, o desempenho de um dado material é determinado pelas características da superfície desse material. Então, por exemplo, isso acontece com corrosão, onde a degradação do material começa na superfície, acontece lá em várias outras situações, e essa dependência do desempenho com as características da superfície, ela é particularmente importante em situações como, por exemplo, em biomateriais. Então, naqueles materiais projetados ou destinados a ser usados em contato com o organismo, as células, os fluidos corpóreos e tudo mais vão interagir apenas com as primeiras camadas da superfície. E para uma célula, por exemplo, de um osso, tanto faz o que está aqui para baixo, porque ela só vai sentir essas primeiras camadas. Então, nessas situações, a gente consegue um ganho significativo de desempenho adequando as características da superfície. Para ilustrar isso, por exemplo, o titânio é um material amplamente utilizado como bimaterial em implantes dentários, ortopédicos e tudo mais, e excelentes resultados clínicos têm sido obtidos com isso, mas o titânio, embora ele tenha uma boa resistência à corrosão, razoável resistência a desgaste, tenha propriedades mecânicas como modo de elasticidade, por exemplo, adequado, ele tem um grande inconveniente, que é o fato dele ser bioinerte. Ou seja, ele não estimula o crescimento do osso ao redor do implante. Então, isso muitas vezes pode levar a sérios problemas, como, por exemplo, a soltura séptica, onde a prótese simplesmente se desprende do osso. E é isso. O paciente tem que ser levado a uma cirurgia de revisão, onde é necessário retirar o implante, colocar um outro, e tudo isso sujeito a traumas, a hospitalização, despesas e assim por diante. Então, em situações como essa, é extremamente interessante que se tenham maneiras de melhorar a superfície de um dado material para que, dessa maneira, o desempenho dele esteja melhorado. E, nesse sentido, existem várias possibilidades, existem métodos físicos, métodos químicos, que consegue incorporar novas espécies de superfície, consegue mudar simplesmente a morfologia da superfície. Então, a gente tem, por exemplo, processos químicos como sol-gel, ou tem alguns métodos biomiméticos, e entre a gente tem baseadas no plasma. E aí, eu lembrei de uma história que eu vi uma vez, que a professora pediu para o menininho preparar lá, estudar 5 animais diferentes, porque no dia seguinte ela ia escolher um animal para ele falar. E aí o Joãozinho gostava de bichos, mas o que ele gostava realmente era cobra. Só que no dia que a professora foi sortear para ele falar, acabou sorteando elefante para ele. E aí o Joãozinho falou, puxa vida, mas nada contra elefante, mas eu gosto de cobra, eu estudei cobra e tudo mais. Começou a falar, bom, o elefante é um animal grande, forte, bonito, que tem o nariz comprido, o nariz parece uma cobra. E por falar em cobra, e aí começou a falar naquilo que
que ele gostava, que ele conhecia. Então, existem várias técnicas diferentes de modificar superfícies, e entre elas, aquelas baseadas em plasma. Então, só para quem não tem muita familiaridade com a área, o plasma é considerado o quarto estado da matéria. Então, quarto estado no sentido que a gente tem lá um estado que é o sólido. Então, o sólido, ele tem algumas propriedades que o diferenciam dos demais estados. Por exemplo, eles têm lá um volume que é relativamente constante, um grau bastante grande de ordenamento dos átomos ou moléculas e assim por diante. Então, considerando, por exemplo, a água, o sólido correspondente seria o gelo. Se a gente fornecer energia para essas espécies, e uma maneira de se fornecer energia, por exemplo, através da temperatura, a gente tem uma mudança de fases. Então, para temperaturas ali entre tipicamente 0 e 100 graus, a gente, para a água ou para o gelo, a gente perde esse ordenamento, e aí, então, as moléculas começam a ocupar um volume do corpo que as contém, sem uma forma pré-definida. Então, elas ocupam a forma do reservatório que as contém, e assim por diante. Se a gente continuar fornecendo energia, a gente tem uma nova mudança de fases. Então, aí a gente passa lá do líquido para o gás, e aí, então, esses são os 3 estados da matéria que nos ensinam na escola, que a tia Marlene sempre falava lá nas aulas de química e tudo mais. Só que, se a gente continuar fornecendo energia para um gás, o que acontece é que a energia dessas partículas pode ser tão grande que alguns dos elétrons que compõem esses átomos podem ter energia maior que a energia de ligação, e dessa maneira eles podem deixar os átomos. Então, dessa forma, a gente tem lá uma mistura de partículas neutras, átomos ou moléculas neutras, mas também tem aqueles elétrons que deixaram os átomos, que tinham energias altas o suficiente, e, consequentemente, também os íons positivos formados pela saída daqueles elétrons. E é justamente essa mistura de partículas positivas e negativas, e átomos neutros e assim por mais, que a gente denomina plasma. Então, o plasma, ele é essencialmente um gás excitado, ionizado e assim por diante, mas que, na média, ele é eletricamente neutro. Então, a quantidade de íons positivos e negativos é igual, e ele é eletricamente neutro. Então, por exemplo, se a gente seguisse nessa sequência com a água, o que acontece é que as moléculas iam ser dissociadas pela alta energia, e aí, então, por exemplo, os átomos de hidrogênio iam perder elétrons, e aí a gente tinha lá íons positivos de hidrogênio e elétrons. Em termos termodinâmicos, se a gente fosse promover essa mudança apenas por aquecimento, a gente teria que aquecer esse gás a temperaturas da ordem de 100 mil graus. Então, para a gente resumir a nossa conversa, a gente pode dizer que plasma corresponde a aproximadamente 99% do que existe no universo. Existe a matéria escura, que não se sabe exatamente o que é. Daquilo que não é matéria escura, 99%, e alguns dizem que é 99,9% do que existe no universo é o plasma. Então, a gente na verdade, o que sobra do plasma no universo. Mas, para os propósitos que nos interessam para a nossa conversa de hoje, plasma é um gás ionizado, e a maneira de se produzir isso em laboratório é pela passagem de corrente elétrica em um gás. Então, essa é uma foto de um sistema que a gente tem aqui no nosso laboratório. Então, são 2 eletrodos, 2 placas de metal. A gente aplica uma diferença de potencial elétrica entre esses 2 eletrodos, e com isso, elétrons são acelerados por esse campo elétrico, colidem com átomos ou moléculas do gás, fragmentando, produzindo uma série de espécies reativas que normalmente tem íons positivos, negativos, novos átomos, radicais livres, moléculas, elétrons, fótons e assim por diante. Então, com o impacto de elétrons em gases, ou gás que a gente coloca nesse ambiente, a gente produz uma série de espécies reativas, e essas espécies, elas podem interagir entre si com superfícies próximas ao ambiente desse plasma, levando, então, à modificação de superfícies.
Só lembrando algo lá das aulas de eletricidade e tudo mais, se a gente tem duas placas separadas por uma distância D e aplica entre elas uma diferença de potencial V, uma voltagem V, a gente cria nessa região entre as placas um campo elétrico que é dado simplesmente pela razão entre a diferença de potencial aplicada e a separação entre essas placas. Então, naquelas situações onde essa distância é muito pequena, por exemplo, se a gente considerar uma distância de 1 micron e aplicar aqui 1,5 volt, ligar uma pilha a isso, a gente vai ter um campo elétrico nessa região de 1,5 milhão de volts por metro. Campo elétrico, lembrando, é força por unidade de carga, então quanto maior o campo elétrico, maior vai ser a força que vai atuar sobre as cargas elétricas. Então, dessa maneira, usando distâncias pequenas, a gente consegue ter campos elétricos intensos o suficiente para ionizar átomos e, dessa maneira, então, produzir plasmas. E é isso, uma maneira de se produzir plasmas que, naquela situação onde um dos eletrodos tem coberto por um material isolante, a gente tem as chamadas descargas de barreiras dielétricas, DBD. E a razão desse material isolante aqui é porque, dessa forma, a gente tem campo elétrico, a gente tem força atuando sobre as cargas, mas não tem corrente. Então, dessa maneira, a gente consegue produzir um plasma em pressão atmosférica, mas sem que exista aquecimento da descarga. Então, dessa maneira, a gente tem dois eletrodos separados uma distância pequena, faz passar por eles um gás, aplica aqui uma diferença potencial, essa diferença potencial estabelece um campo elétrico que fragmenta átomos, moléculas e tudo mais, produzindo, então, um plasma. Como eu disse, naquela situação onde um dos eletrodos é isolado por uma placa de vidro, quartzo, alumínio, o que é que seja, a corrente elétrica nesse gás acaba sendo muito baixa e, dessa maneira, o gás permanece a temperatura, praticamente temperatura ambiente. Então, dessa forma, a gente pode, por exemplo, criar um plasma que ele é frio, embora contenha várias espécies altamente energéticas, ele é frio e aí pode ser usado em contato com organismos vivos e assim por diante. E o que a gente pode fazer com plasma? Então, a forma mais simples é aplicar, por exemplo, um plasma gerado lá em um gás inerte, como argônio, hélio e assim por diante, e as espécies geradas nesse plasma colidem com uma determinada superfície, quebrando ligações atômicas na superfície do material, e dessa forma, então, criando radicais livres e sítios ativados, que podem depois ser passivados com a interação com espécies da atmosfera ou com espécies da própria superfície. Então, por exemplo, se a gente expuser um plasma, um material como um polietileno, por exemplo, o impacto de espécies do plasma pode quebrar algumas ligações CH, criando radicais livres, ligações pendentes, e essas ligações pendentes, elas podem ser passivadas mediante a formação de ligações duplas ou triplas, ou mesmo a partir de reações com espécies na atmosfera que circunda aquele material. Então, dessa maneira, expondo o material ao plasma, a gente consegue produzir ativação na superfície e fazer com que essa superfície se torne mais reativa. Aqui, por exemplo, a gente fez um tratamento de poliuretano em um plasma contendo flúor, hexafluoreto de enxofre, e também silicone foi tratado nesse mesmo plasma. E o que a gente observa, aqui a gente tem composição química, a proporção dos diferentes elementos detectados, e que o que a gente observa é que depois do tratamento, foi possível introduzir cerca de 40% de flúor à superfície, tanto do silicone quanto do poliuretano. Então, dessa maneira, a gente produziu um material que ele continua lá com as características do silicone ou do poliuretano, então ele é flexível e tudo mais, mas uma grande quantidade de flúor na superfície, o que faz com que esse material tenha uma superfície semelhante, por exemplo, à superfície do Teflon. Então, dessa maneira, a gente preserva as características volumétricas do material e confere à superfície uma outra característica. Aqui, só para ilustrar esse processo de ativação da superfície, então aqui a gente tem
um plasma, percebam pela luz avermelhada aqui, ele é movimentado lá com um braço robótico sobre uma superfície. Então, onde o plasma está atingindo a superfície, ele está quebrando ligações químicas, está provocando a ativação daquelas regiões expostas ao plasma. E aí, para mostrar essa ativação, eles despejam um líquido, água ou algum determinado líquido. Então, percebam que, de alguma maneira, o plasma provocou alguma modificação na superfície, fazendo com que essa região exposta ao plasma tenha uma afinidade muito maior pelo líquido que a região não tratada. Uma outra forma de se aplicar o plasma sobre uma superfície é aquela conhecida como PSCVD, deposição de vapores químicos estimulados por plasma, onde nesse plasma é introduzido disso é que, essencialmente, o impacto de elétrons do descarga com átomos e moléculas desses compostos produz uma série de fragmentos, e esses fragmentos, elétrons, íons, átomos, moléculas, radicais livres, assim por diante, como eles contêm carbono, eles podem se recombinar, dando origem a um sólido, que normalmente a gente chama de polímero a plasma, muito embora ele não seja exatamente um polímero do ponto de vista químico, do ponto de vista da química tradicional, mas normalmente se chama esse composto de polímero a plasma, e o composto usado lá como precursor de formação dos filmes, normalmente é conhecido como monômero. Então, dessa forma, é possível, por exemplo, se depositar materiais sobre uma superfície e recobrir uma superfície com uma camada que contenha elementos presentes naquele precursor, naquele monômero, e também combinado com outras espécies eventualmente presentes no plasma. Então, aqui a gente tem uma situação onde a superfície desse material está sendo recoberta por uma camada de um filme de óxido de silício depositado aqui. Então, é injetado no plasma organo metálico contendo silício, por exemplo, e aí, então, a superfície ela é recoberta por uma película cujas características são determinadas pelo processo de deposição, composição dos gases e assim por diante. Os plasmas também podem ser usados como uma ferramenta de remoção de espécies da superfície, e esse processo de remoção ele pode se dar tanto por um processo puramente físico, onde o impacto de espécies energéticas do plasma transfere momento, transfere energia para uma espécie na superfície e a lança para a fase gasosa, ou então por um processo químico, onde reações químicas entre espécies do plasma e espécies na superfície levam à formação de produtos voláteis, e dessa forma, então, espécies da superfície são removidas para a fase gasosa. Esse processo físico, mesmo em português, a gente costuma chamá-lo de sputtering, e também o processo químico é o conhecido como etching. Quando eles acontecem em plasma, a gente tem plasma sputtering ou plasma etching. Uma ilustração aqui desse processo. Então, com isso, a gente pode usar, por exemplo, o plasma como uma ferramenta de limpeza, de remoção de materiais de uma superfície, uma remoção química ou física. Então, nesses processos de limpeza, espécies do plasma, por exemplo, oxigênio atômico pode reagir com uma camada lá orgânica, e aí a reação de oxigênio com carbono, por exemplo, pode formar CO, CO2, e dessa maneira remover esse contaminante orgânico da superfície. Ou também o plasma pode ser usado como uma ferramenta de redução. Então, por exemplo, expondo uma superfície oxidada a um plasma contendo hidrogênio, o hidrogênio pode reagir com o oxigênio da superfície, formando OH, H2O e assim por diante. Dessa forma, o oxigênio da superfície também é removido. Uma característica extremamente importante e interessante desses processos de corrosão com plasma é que o processo é extremamente seletivo. Ou seja, diferentes espécies químicas são corroídas ou são removidas com diferentes taxas pelo plasma.
Então, aqui, por exemplo, a gente tem lá uma camada de PTFE, quando exposta a um plasma de hidrogênio, o hidrogênio reage com os átomos de flúor na superfície, do HF, que para vocês é um veneno tremendo, para a gente é algo que remove flúor da superfície, e dessa maneira, então, a gente tem lá os átomos de carbono expostos. E aí vocês podem pensar, puxa, mas você mostrou aquela frigideira que não gruda o ovo porque ela tem PTFE na superfície, e o que faz com que ela seja antiaderente é justamente a camada de flúor, que faz com que a superfície se torne altamente apolar. Então, qual é a graça de remover o flúor da superfície? A graça é que, da mesma maneira que o ovo não gruda na frigideira, o PTFE também não gruda. Então, dessa maneira, removendo-se essa camada de flúor, a gente tem uma camada de carbono exposta, e essa camada, então, pode favorecer, por exemplo, a fixação dessa camada antiaderente na superfície. E aquela camada não exposta ao plasma continua sendo antiaderente. A gente fez algo, algum tempo atrás, onde a gente tratou a PTFE em plasmas de hidrogênio, e aqui eu estou mostrando o resultado do ângulo de contato. Então, o ângulo de contato, que a gente tem uma foto de uma gota sobre a superfície, então o ângulo de contato é definido como um ângulo entre um ponto tangente, entre um plano tangente à gota e a superfície. Então, essencialmente, a gente imagina uma linha aqui e a superfície, então o ângulo de contato é esse ângulo. Quanto mais repelente for a superfície, ou quanto menos afinidade ela tiver pelo líquido, mais essa gota vai assumir um formato esférico, porque daí com isso ela minimiza a sua energia interna, e maior vai ser esse ângulo. Depois que o PTFE foi exposto a um plasma de hidrogênio, então a gente removeu a camada de flúor da superfície, expôs lá a camada de carbono, e dessa maneira, então, a repelência ou a falta de afinidade pela água diminuiu, e aí, então, a gota se espalha, e, consequentemente, esse ângulo é menor do que esse ângulo. Então, aqui a gente mostra, por exemplo, que simplesmente expondo o PTFE a um plasma de hidrogênio, a gente consegue aumentar a energia de superfície ou diminuir o ângulo de contato desse PTFE. Essa figura, ela ilustra também essa seletividade do plasma. Então, aqui é mostrada a taxa de corrosão, a espessura removida por unidade de tempo de silício, digamos, silício metálico, e óxido de silício em plasmas com diferentes proporções de flúor. Então, o plasma tinha argônio e era adicionado CF4 como precursor, como uma fonte de flúor, e aí, então, a gente observa que em determinadas proporções de flúor, o silício é mais corroído que o óxido, e, por outro lado, em outras proporções, o silício não é corroído, ao passo que o óxido de silício continua sendo fortemente corroído. Então, dessa maneira, a gente consegue selecionar qual espécie vai ser mais fortemente corroída. E usando essa seletividade, a gente consegue, por exemplo, produzir estruturas como essa. Então, é possível se proteger algumas regiões do material, expondo somente outras, e aí, dessa forma, os diferentes materiais são corroídos de maneiras diferentes, e com isso a gente consegue desenhar estruturas como essas, por exemplo. Só que é curioso notar que algumas moscas e cigarras, elas têm estruturas como essa em suas asas, como a gente observa aqui, e essa estrutura ela impede o crescimento de bactérias sobre a superfície. Então, é uma repelência ou é um efeito biocida conferido simplesmente pela geometria da superfície. Então, com o plasma, a gente consegue, por exemplo, tentar simular esse comportamento antiaderente a bactérias, criando estruturas na superfície. Uma outra técnica que se pode usar plasma são aquelas onde também, além do plasma, pulsos de alta tensão. Então, com isso, os íons são acelerados com altas energias que colidem na superfície e são implantadas em camadas
de alguns micros de profundidade, e nesse caso a gente tem mudanças mais drásticas das modificações na superfície. Que, por exemplo, a gente pode observar o aumento na rugosidade de amostras de PTFE em função do tempo de exposição a esses plasmas com pulsos de alta tensão. Então, isso é interessante, por exemplo, para aquecimento celular, as células gostam de superfícies mais rugosas, então, com plasma, a gente pode ajustar essa rugosidade. É interessante notar que o bombardeamento fez com que a quantidade de flúor na superfície do PTFE fosse reduzido praticamente pela metade, então, o impacto de íons de argônio na superfície quebra ligações CF, e aí, nessas ligações pendentes, a gente observou, por exemplo, a incorporação de oxigênio e nitrogênio à superfície. A amostra era exposta ao ar, as ligações pendentes quebradas lá pelo impacto de argônio serviam como coradouros para flúor e para oxigênio e nitrogênio. E é interessante notar que, embora a quantidade de flúor tenha sido reduzida pela metade, a repelência da água, ou o ângulo de contato da água, se tornou ainda maior. Então, aqui a gente tem um ângulo de contato do material sem tratamento, em torno de 120 graus, e quando ele foi bombardeado por argônio, embora a quantidade de flúor tenha diminuído, o aumento da rugosidade da superfície fez com que o ângulo de contato chegasse a mais de 160 graus. Então, a gente passou de um material hidrofóbico para um material superhidrofóbico. E a outra possibilidade é se combinar os dois efeitos. Então, eu posso expor a amostra a pulsos de alta tensão, mas que no plasma contém também um composto orgânico. Então, dessa maneira, a gente tem o processo de bombardeamento iônico, quando o pulso é ligado, e entre os pulsos a gente tem a deposição daquele composto orgânico pelo processo de PSVD. Então, dessa maneira, o filme vai sendo crescido e continuamente modificado pelo impacto de íons. Isso é bastante importante ou interessante porque, por exemplo, a gente consegue fazer com que as camadas cresçam e sejam modificadas, e com isso não exista uma definição muito clara entre uma camada e outra. Então, isso melhora muito propriedades mecânicas, diminui problemas com adesão e assim por diante. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de material carbono amorfo nitrogenado, depositado em plasmas de acetileno com nitrogênio. Quando ele só foi depositado em plasma, a gente tinha uma dureza em torno de 3 gigapascal. Essa dureza aqui é mais ou menos a dureza do aço usado para produção de ferramentas de corte. E quando o material foi exposto também ao bombardeamento iônico, a dureza praticamente dobrou. E aí, então, algumas perguntas que podem surgir. Por que alguém deve usar plasma? Em que situações eu deveria pensar em plasma? Uma primeira resposta por que se usa plasma é que os tratamentos acontecem a temperaturas muito próximas da temperatura ambiente. Então, aqui eu mostro a temperatura no substrato usado para se depositar filmes à base de titânio, mesmo em deposições que duraram 1 hora, que normalmente é um tratamento bastante longo, a temperatura do substrato não passou de 35 graus. Então, com isso, mesmo aqueles materiais mais sensíveis à temperatura podem ser tratados com plasma sem se produzir nenhum dano estrutural. Virtualmente qualquer composto orgânico pode ser usado, e qualquer gás pode ser usado para se gerar plasmas. Aqui eu mostro uma situação que usou um composto tetraisopropóxito de titânio para se depositar filmes de óxido de titânio sobre uma estrutura que foi gravada por processo litográfico. Com isso, a gente produziu, por exemplo, microtúneis na superfície do material. Aqui, uma outra situação onde a gente depositou filmes a partir de metano. Com isso, a gente consegue produzir filmes com estruturas semelhantes ao diamante. E aqui é um risco na superfície desse material, provocado por uma ponta de diamante. Então, isso a gente observou que aumentou em cerca de 10 vezes a resistência a risco de amostras de titânio. Até mesmo moléculas complexas podem ser usadas, precursores de formação de filmes. Aqui, para ilustrar isso, a gente fez um revestimento à base de heparina. Heparina é um anticoagulante usado muito comumente, por exemplo, cirurgias
cardíacas, para quem tem problemas de coagulação, ele é muito usado. E aqui a ideia era se depositar um filme de heparina que fosse ligado covalentemente à superfície, por exemplo, de bolsas de sangue e tubos para circulação extracorpórea, para evitar que a heparina se misturasse ao sangue e aí depois causasse hemorragias. Então, aqui é o espectro de absorção infravermelho da heparina, aqui é o espectro do filme depositado em um plasma contendo heparina. Então, a gente observa que o que caracteriza a heparina é justamente esse grupo à base de enxofre que continua presente aqui no espectro do filme depositado. Então, dessa maneira, a gente consegue ajustar as condições de tratamento para que grupos funcionais presentes na molécula que nos interessa sejam mantidos no filme depositado. E geometrias complexas podem ser tratadas sem necessidade de manipulação. Então, muitas técnicas, elas necessitam que o corpo de prova, o material, seja manipulado durante o processo para que as diferentes faces sejam tratadas de maneira uniforme, e com plasma a gente não tem esse problema. Como é um gás, onde o gás atingir, o tratamento também é realizado. Outra característica extremamente importante dos tratamentos a plasma é que as modificações são apenas superficiais, então as características volumétricas do material não são alteradas, e dessa maneira a gente consegue adequar a superfície, mas sem prejuízo às propriedades definidas pelo volume do material. Para ilustrar isso, a gente tem aqui espectros de absorção infravermelho de poliuretano. Então, aqui o material como recebido, aqui ele tratado em plasmas por 240 e por 540 segundos. Essas medidas foram feitas usando o ATR, então a profundidade sondada pelo feixe era em torno de 1,5 micro. Então, mesmo em camadas bastante superficiais, não se percebe nenhuma mudança significativa, mesmo depois do tratamento com plasma. Diferentes tipos de materiais podem ser tratados com plasma. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a energia de superfície de silicone, poliuretano e PETF, tratados em plasmas de argônio e oxigênio. Então, a gente percebe que os 3 tipos de polímeros podem ter. A gente tem a energia de superfície do material como recebido e colorido depois do tratamento. Então, a gente percebe que diferentes polímeros podem ser modificados de maneiras diferentes por diferentes plasmas. Aqui, a gente tem resistência ao aumento da resistência à corrosão, por exemplo, do nylon, tratados com implantação iônica em plasmas de hélio. Metais também podem ser modificados por exposição aos plasmas. Então, aqui a gente tem dureza e resistência a desgaste de titânio, uma liga de titânio, usada com implantes, principalmente ortopedia. Então, aqui a gente tem a dureza do material sem tratamento, em torno de 10 gigapascal. Aqui, a dureza do material tratado e revestido lá em um plasma contendo metano. Então, aqui a gente viu, na verdade, que crescia-se um filme com estrutura semelhante ao diamante sobre a superfície. Isso fez com que a dureza desse material fosse praticamente dobrada, e da mesma maneira aqui, a resistência a risco aumentou quase 10 vezes em comparação com aquele material sem tratar. E isso, as propriedades volumétricas da liga, como modo de elasticidade, peso e assim por diante, não sofreram nenhuma alteração. Cerâmicas também podem ser modificadas. Só para ilustrar isso, a gente tem o ângulo de contato de óxido de titânio e de alumina em função de tempo de exposição a plasmas contendo flúor. Então, a gente consegue observar, por exemplo, que em determinadas condições o tratamento consegue diminuir a absorção de água pelas cerâmicas. Importante, eu sempre falo que é a característica que me faz amar e a característica também que me faz odiar plasma, é que os resultados são fortemente dependentes das condições de tratamento. Para ilustrar isso, eu estou mostrando de novo aqui o ângulo de contato
em função do tempo de exposição de amostras de poliuretano tratadas em plasmas de SF6, hexafluoreto de enxofre, em duas situações, onde a pressão do plasma era 6,7 Pascal e onde a pressão, a quantidade de gás que tinha no plasma era um pouco maior, 13,3 Pascal. Então, o que a gente observa é que aqui a gente tem um ângulo de contato do poliuretano sem tratamento, então, tanto em pressão mais alta quanto em pressão mais baixa, o material tratado era mais hidrofóbico do que o material sem tratamento, só que o que a gente observa é que naquelas condições onde à medida que o tempo de exposição aumentava, o ângulo de contato crescia. Por outro lado, quando o material foi tratado com uma pressão menor, à medida que o tempo de tratamento foi aumentado, o ângulo de contato diminuiu. Então, o que a gente observa é que esse valor aqui de ângulo de contato, cerca de 127 graus, ele pode ser obtido com cerca de 200 segundos de tratamento, quando a pressão é 6,7, ou em 540 segundos, quando a pressão é 13,3. Ou seja, o mesmo resultado pode ser obtido em duas situações diferentes. Uma situação que gasta menos gás e é mais rápida, e uma que gasta o dobro de gás e demora o dobro do tempo. Mas o importante é que, variando-se as condições de tratamento, a gente consegue variar, por exemplo, o ângulo de contato. Então, eu posso produzir uma superfície com ângulo de contato de 127 graus ou uma superfície com ângulo de contato de 100 graus. Simplesmente modificando os resultados. E com isso, a gente pode adequar as características da superfície e, dessa forma, então, obter um desempenho mais adequado àquilo que nos interessa. Nessa figura, a gente protegeu uma região de poliuretano, expôs a um plasma de flúor, e aí, então, a gente produziu uma região hidrofóbica, a gente protegeu essa região e expôs essa outra região ao plasma de nitrogênio, e aí a gente tem, então, uma região hidrofílica. E é interessante notar que essas gotas têm volume da ordem de 0,2 microlitros. Então, essas dimensões são da ordem de milímetros. Então, a gente consegue mudar essas características em regiões bastante pequenas. Aqui, mostrando, de novo, o ângulo de contato de PTFE tratado em duas situações. Então, quando o PTFE foi exposto ao plasma de nitrogênio, a gente conseguiu reduzir o ângulo de contato dele para praticamente zero. Por outro lado, quando ele foi tratado com plasmas de argônio, a gente produziu uma superfície ainda mais hidrofóbica que o PTFE. Então, dessa maneira, como eu disse, é possível se adequar o resultado. Então, pode ser que em determinadas situações eu queira um ângulo de contato do PTFE extremamente baixo, por exemplo, para favorecer a adesão dele a alguma coisa ou de alguma coisa sobre ele. E em outras situações, eu posso estar interessado em produzir uma superfície altamente repelente. E aí, então, com plasma, ajustando-se às condições de tratamento, a gente consegue ter essa diversidade de resultados. E aí, só para ilustrar tudo isso que a gente viu, eu vou mostrar alguns resultados especificamente de interesse, digamos, na área de biomateriais. E esses resultados não são exatamente os melhores que se pode encontrar, mas resultados mais ilustrativos. Então, eu queria que vocês vissem isso com os olhos de oportunidades, ao invés de simplesmente resultados, de, que legal, e depois guarda. Então, vejam isso como possibilidades para os trabalhos de vocês, para pesquisas futuras e assim por diante. Começando lá com polímeros, com biomateriais poliméricos, é sabido já há bastante tempo que em sociedades desenvolvidas, toda pessoa vai receber o implante pelo menos uma vez em sua vida. E esses implantes podem ser desde catéteres para coleta de sangue e assim por diante, até situações mais complicadas, como válvulas cardíacas, marca-passos e assim por diante. E o problema é que, junto com isso, surgem novas situações. Então, por exemplo,
lente de contato evita que se use óculos e tudo mais, só que junto com ela podem vir as infecções. E nesse contexto, estima-se que cerca de 1 bilhão e 200 milhões de dólares de euros é desperdiçado na Europa Ocidental e quantidade equivalente nos Estados Unidos por problemas associados a catéteres urinários incrustados por colonização de bactérias. Então, 1,5 bilhão de dólares por um problema em específico, catéteres urinários bloqueados por colonização de bactérias. E o ponto é que nessas situações, a gente tem, então, o material, tem lá os micro-organismos e um meio de interação, e o problema é que, muitas vezes, numa situação como essas, só o material é que pode ser modificado. Eu não consigo evitar as bactérias, muito menos alterar o meio, então, nesse contexto, só o biomaterial pode ser modificado. E aí, é uma parte interessante que a gente pode atuar com plasma. Então, eu posso modificar, por exemplo, a superfície desse material polimérico para inibir o crescimento celular ou para inibir a adesão de bactérias e assim por diante. Para ilustrar isso, tem um trabalho aqui onde a gente tratou lentes de contatos intraoculares, que são aquelas que os oftalmologistas implantam no olho depois de cirurgias de catarata, e essas lentes, elas às vezes acabam levando a um problema chamado de uveit, onde acontece a deposição de proteínas na superfície da lente, a lente se torna opaca, e aí o paciente tem que ser submetido a procedimento para limpeza da lente e tudo mais. Então, aqui, a gente observou que o tratamento das lentes com plasma de polietileno glicol, na verdade, era um pouco mais complicado, a dietileno glicol de metil éter, a gente conseguiu reduzir de maneira bastante considerável a quantidade de células que se depositaram sobre a superfície. Dessa maneira, então, melhorar, diminuir a chance da formação de uveites. Da mesma forma, a gente tratou resinas usadas em restauração, e aí uma redução bastante considerável da adesão de cândida, que é um fungo que causa também bastantes problemas. A gente avaliou a adesão de bactérias sobre poliuretano tratados com plasma, então aqui tem todo um procedimento meio complicado de análise biológica, que eu vou contar, mas o que a gente viu é que a interação com as bactérias, elas são sensíveis a que a gente faz na superfície. Então, aqui, a composição química da superfície de poliuretano, a gente está vendo a proporção de carbono, flúor e oxigênio, então, que o material sem tratar, claro, poliuretano não tem flúor, quando a gente trata, a gente inclui cerca de 40% de flúor à superfície, e aí o resultado disso é que aqui é o ângulo de contato lá do material sem tratar, e aqui o ângulo de contato do material tratado, ou seja, a presença de flúor aumentou em cerca de 40% o ângulo de contato, e aí o resultado disso é que as bactérias sentiram essa modificação na superfície, então aqui a gente tinha lá o número de unidades formadoras de colônia no material sem tratar, aqui no material tratado com flúor, e que a gente percebe uma redução de quase 4 vezes na quantidade de bactérias aderidas à superfície tratada. Isso para Escherichia coli, para Pseudomonas aeruginosa, a gente observou algo interessante, que à medida que a superfície se tornava mais repelente, menos bactérias aderiam à superfície, ou seja, diminuía lá a interação das colônias com a superfície, mas, por outro lado, quando a gente tinha a Staphylococcus aureus, quanto mais repelente a superfície, mais as bactérias aderiam. Então, isso mostra que, infelizmente, não existe um tratamento universal. Então, algumas bactérias preferem superfícies mais hidrofílicas, outras preferem superfícies mais hidrofóbicas. Então, o que se tem que fazer bom, já que o plasma permite essas modificações, é escolher um caminho onde tanto o aumento do ângulo de contato
cause a repelência de um determinado micro-organismo, quanto ele causa a repelência de outro. Então, tem-se sempre procurar esse balanço. A gente avaliou a compatibilidade com o sangue de amostras em diferentes condições. Então, a gente usou substratos de vidro, que são sabidamente ruins para a interação com o sangue. A gente expôs esse material a plasmas contendo heparina, como eu falei anteriormente, um anticoagulante dissolvido em isopropanol, a heparina dissolvida em hexametildisulfoxano, HNDSO, que é um composto extremamente usado com plasmas, é um composto muito versátil, então com ele pode-se produzir camadas de óxido de silício, então oxicarbeto de silício, um organosilicone, então variando-se as condições do tratamento, consegue-se produzir materiais com uma diversidade imensa de características, desde materiais superhidrofílicos a superhidrofóbicos, materiais mais flexíveis, mais rígidos e assim por diante. E também a gente tratou superfície expondo ao plasma de hexafluoreto de enxofre. Eu gosto de mostrar essa figura, embora eu não entenda nada dela, que é só para mostrar aqui a cascata de coagulação. Então, tudo começa lá com uma lesão em um vaso sanguíneo ou na pele, o que quer que seja, e isso causa o desencadeamento de uma série de reações. Então, vários fatores são disparados e aí começa uma cascata imensa de reações em alguns pontos, por exemplo, a gente tem aqui que esses fatores fazem com que a protrombina se converta em trombina, e aí isso faz com que o fibrinogênio se converta em fibrina, e aí essa fibrina, ela se junta com plaquetas e alguns fatores e formam lá o coágulo. Então, eu queria mostrar isso só porque aqui tem alguns termos, protrombina, trombina, fibrinogênio e tudo mais, que é algo que esses tempos envolvidos nessas transformações são usados como uma forma de se avaliar o processo de coagulação. E aí, o final, que a gente tem, então, o coágulo, que são lá as plaquetas e tudo mais, e as hemácias cercadas por uma rede de fibrina. E aí, nesse trabalho, a gente usou justamente esses tempos de protrombina, de fibrinogênio e tudo mais, para avaliar o comportamento de um material que foi recoberto com os filmes em diferentes condições e depois expostos ao sangue. Aqui a gente tem um ângulo de contato em diferentes condições, então a gente percebe que alguns materiais, esse é o vidro, que é a nossa referência, alguns materiais podem ter ângulo de contato menor que o vidro, outros podem ter ângulo de contato maior. E aqui a gente tem o tempo de coagulação do sangue que foi recém-colhido e simplesmente exposto ao ar, quando ele foi exposto ao vidro, sem tratamento nenhum, e aqui ao vidro recoberto com só exposto a um plasma de SF6, aqui naqueles plasmas contendo heparina dissolvida em isopropanol, e aqui heparina dissolvida em HMDSO. Então, a gente observa que o contato com o vidro faz com que o sangue coagule cerca de 50% de um tempo menor, mas que em determinadas condições, o revestimento do vidro com o filme fez com que esse tempo de coagulação aumentasse em cerca de 60%. Ou seja, o revestimento fez com que o material tivesse uma afinidade melhor pelo sangue. Aqui nessa outra situação, a gente tratou PVC, que é um material altamente usado em dispositivos, por exemplo, aquelas bolsas de sangue para armazenamento de sangue, os tubos usados em dispositivos de circulação extracorpórea. E aí o que a gente fez foi mergulhar um pedacinho de amostra tratada em diferentes condições, em uma amostra de sangue recém-colhido, isso ficava por 2 horas e meia em contato com o sangue, e depois o sangue era avaliado. Então aqui a gente media aqueles tempos de trombina, de tromboplastina parcial ativado, o tempo de protrombina, e aí aqui a gente tem, nas linhas pontilhadas, esse é o valor
medido naquele sangue recém-colhido. Aqui em verde e em vermelho são os valores mínimos e máximos tidos como valores normais para cada um desses tempos. E aqui, os tempos medidos naquelas amostras de sangue que foram colocadas em contato com amostras cujos tratamentos levaram a diferentes ângulos de contato. Então, o que a gente percebe é que a amostra sem tratar, ou em tratamentos que fizeram com que o ângulo de contato dela fosse em torno de 40 graus, elas pioravam a interação com o sangue, ativando esses tempos, fazendo com que o sangue se coagulasse mais rapidamente. E à medida que o ângulo de contato dessa amostra foi aumentada, ou seja, que a amostra, que nessa condição, os tempos dos 3 parâmetros medidos, mesmo depois de 2 horas e meia em contato com a amostra, eram muito aproximadamente iguais àqueles valores medidos no sangue fresco. Ou seja, esse tratamento produziu uma amostra que não causava nenhuma alteração nos processos de coagulação do sangue. Aqui é interessante notar que esse resultado pode sugerir que quanto mais repelente a superfície, melhor seria o desempenho, mas, como a gente observa aqui, isso não é exatamente verdade. Então, a gente tem ângulo de contato de diferentes situações, e aqui, embora o ângulo de contato do PVC tratado com SF6 seja maior do que aquelas lâminas de vidro tratadas em plasma com heparina e HM10, o tempo de coagulação aqui, o tempo de coagulação aqui é maior do que esse. Então, não existe uma relação linear entre ângulo de contato e tempo de coagulação. E sim, também a composição química da superfície tem um papel extremamente importante nisso. Da mesma maneira, plasmas podem ser expostos, as superfícies podem ser expostas a plasmas em diferentes situações, então posso, por exemplo, produzir uma máscara que protege determinadas regiões ou expõe outras regiões, e aí, então, algumas células preferem aderir àquelas regiões protegidas pelo plasma e não expostas, ou células preferem aderir em regiões expostas ao plasma. Então, com isso, eu posso escolher onde as células vão crescer ou aonde eu não quero que aconteça o crescimento celular. Alguns resultados de metais, então, a gente tratou titânio com implantação iônica em um plasma contendo cálcio, e aí o que a gente observa é que aqui, o crescimento de osteoblasto foi cerca de 2 vezes maior na amostra tratada do que na amostra como recebida ou no controle positivo. Então, dessa maneira, a gente pode acelerar o crescimento de osso, por exemplo, sobre uma amostra de titânio tratada com plasma. E aí, em metais, tem uma técnica que o professor Francisco usa aí, que também a gente usa aqui, que é bastante interessante para o tratamento específico de metais, que é a oxidação eletrolítica assistida por plasma ou assistida por microarco, e aí que é também conhecida por PEL, Plasma Electrolytic Oxidation, então por Microarc Oxidation, também conhecida por MAO. Nesse processo, essencialmente, a gente tem 2 plaquinhas de metal, uma delas é o material a ser tratado, que é mergulhado em uma solução contendo íons que nos interessam, uma solução eletrolítica. Nesse processo, a amostra a ser tratada é ligada no terminal positivo de uma bateria, e com isso, oxigênio e outros íons negativos, eventualmente presentes na solução, são atraídos para a superfície da amostra e começam a produzir uma camada de óxido sobre essa superfície. À medida que essa camada vai crescendo, ela começa a isolar essa diferença de potencial, e aí, então, a gente, como a gente viu lá no início, se eu tenho uma diferença de potencial aplicada em uma determinada distância D, eu crio um campo elétrico que é dado pela diferença de potencial dividido pela distância. Então, aqui a gente cria camadas pequenas, da ordem de micron, e aí tem o campo elétrico, então tem a diferença de potencial entre a placa
e o líquido, que é um líquido condutor. Então, essa diferença de potencial entre a placa e o líquido acaba criando o campo elétrico nessa camadinha fina, e em determinados pontos, essa camada ela não consegue isolar esse campo elétrico, e aí, então, tem a chamada ruptura da rigidez dielétrica do material. O resultado disso é que, em alguns pontos, esse rompimento dessa rigidez dielétrica leva à formação de pequenos arcos, pequenos curtos-circuitos. E isso faz com que a temperatura naqueles pontos atinja a ordem de milhares de graus. Com isso, essa camada de óxido formada ela pode ser fundida pelo aquecimento produzido por esses microarcos, mas como isso acontece mergulhado num líquido, esse material fundido ele é resfriado rapidamente pelo líquido e volta a ser depositado na superfície. Com isso, a gente tem, então, uma possibilidade de ocorrência de reações entre esse material fundido e espécies químicas presentes nesse líquido, e com isso a gente consegue incorporar espécies do líquido à superfície. Quando esses arcos, essas faíscas se tornam muito intensas, eles podem chegar, inclusive, ao substrato, fundindo também o metal abaixo daquela camada de óxido, e aí, em algumas situações, a gente tem como se fossem pequenos vulcões de metal fundido, que, por sua vez, também pode ser resfriado pelo líquido, reagir com espécies químicas nessa solução e voltar a se depositar. Naqueles pontos onde eles atingiram o substrato, onde eles foram mais profundos, existe a possibilidade de formação de poros, que são aquelas regiões onde o material foi ejetado por líquido. Então, com isso, de uma maneira relativamente experimentalmente simples, a gente consegue provocar tanto modificações na composição química da superfície, ou seja, espécies da superfície vão reagir com espécies do líquido e se depositar, e também modificações na estrutura da superfície a partir daquelas regiões onde o material foi fundido. Aqui a gente tem 3 plaquinhas de alumínio que foram recortadas lá com o logo do nosso laboratório em diferentes estágios durante um tratamento com o ciplasma eletrolítico. Então, no começo do processo, quando aquela camada de óxido é fina, tem-se a liberação de gás nas vizinhanças da amostra por eletrólise, por exemplo, da água, e aí, no início do processo, acontece a formação de gás, de plasma dentro daquele envelope de gás que se forma ao redor da superfície. Isso faz com que essa camada de óxido cresça mais rápido e tenha algumas modificações. Quando a camada começa a se tornar um pouco mais espessa, aí a gente tem a formação lá dos microarcos através dessa camada, e aí, à medida que a tensão aumenta, que a camada se torna mais espessa, os arcos se tornam mais intensos, a gente tem formação de arcos ainda mais fortes. Então, percebam a diferença de população aqui. Esse tom arroxado é porque, essencialmente, quem está emitindo luz eram os átomos de alumínio. Esse tom amarelado é porque a solução era uma solução de silicato de sódio, então aqui os arcos estavam excitando os átomos de sódio na solução. Aqui tem uma animação que mostra o processo inteiro. Então, aqui atrás, a gente tem uma placa de aço inox, que era um dos eletrodos. Aqui, a amostra de alumínio, que está ligada lá no terminal positivo. Então, à medida que essa camada de óxido formada vai crescendo, a gente tem, então, o surgimento desses microarcos, que são aqueles pontos onde a camada não teve capacidade de isolar o campo elétrico criado pela tensão através da camada de óxido. De uma maneira geral, a gente tem o sistema que a gente usa, é uma célula de aço inox refrigerada a água, e a amostra ela é conectada a uma fonte de alta tensão pulsada. Então, eu posso aplicar tensão positiva, negativa, e controlar independentemente esses 2 pulsos. Aqui a gente tem uma amostra de titânio, tratadas com essa técnica. Então, uma determinada condição onde os arcos eram muito intensos, a gente consegue observar que o grande efeito sobre a mudança na estrutura do titânio, criando material altamente poroso. Aqui mesmo, uma amostra de tântalo, então a gente consegue observar
aqueles pontos onde o arco atingiu o metal, e na vizinhança desses arcos a gente tem uma região que são conhecidas por regiões tipo panqueca, que são formadas por esse metal resfriado e que voltou a se redepositar. Quando a gente mudou as condições de tratamento, adicionando compostos contendo cálcio e fósforo, a gente observa uma região recoberta por material bastante granular, na forma de aglomerados, e também essas regiões mais planas. Então, como eu disse, essas regiões são formadas naquelas situações onde o arco se torna muito intenso, atinge o substrato, ejeta metal para a fase gasosa, para o líquido, esse metal é resfriado, se deposita na superfície, e aqui a gente tem a região formada por reações onde espécies do líquido são incorporadas na superfície. Então, a gente consegue notar que aqui, essencialmente, a superfície contém lá cálcio, fósforo, magnésio, que também foi adicionado à solução, oxigênio e carbono, ao passo que nessas regiões mais planas, a gente observa cerca de 20% de titânio. Então, isso mostra que aqui existe a participação do substrato na formação do revestimento, aqui existe a formação do revestimento a partir, predominantemente, de espécies do líquido. E aí, ajustando-se lá as condições de tratamento, por exemplo, aqui a gente adicionava acetato de magnésio à solução, porque o objetivo era produzir hidroxapatita, que é a parte mineral dos nossos ossos, e incorporar essa hidroxapatita, magnésio, que é um nutriente extremamente importante para vários processos celulares. Então, a gente queria produzir uma hidroxapatita contendo magnésio, e o que a gente observa, por exemplo, é que, dependendo da quantidade de magnésio que era adicionado ao eletrólito, à solução, a gente tinha, por exemplo, na ausência de magnésio, o revestimento continha cerca de 80% de hidroxapatita, com um pouquinho de óxido de titânio na forma de rutilo. Quando o magnésio foi adicionado, a gente percebe também a formação de anatase em uma concentração um pouco maior. A gente observa a redução da proporção de hidroxapatita, mas a formação de fosfato de cálcio, que não é hidroxapatita, um pouquinho de fosfato de magnésio, e numa quantidade maior de magnésio adicionado, a superfície, que inicialmente era composta por praticamente 80% de hidroxapatita, passou a ser formada predominantemente por óxido de titânio. Então, dessa maneira, a incorporação de magnésio em diferentes proporções permite que se ajuste, por exemplo, a composição cristalina do material. Aqui a gente tem as razões atômicas cálcio, magnésio, cálcio, fósforo, em função dessa quantidade de magnésio adicionado. Então, a gente percebe que em determinadas condições a gente tem lá, por exemplo, a razão cálcio-fósforo é perto lá de 1,67, que é a razão estequiométrica da hidroxapatita. Em determinadas situações, a gente tem uma incorporação de cálcio muito maior que a de fósforo, e o mesmo acontece com o magnésio. Então, além da estrutura cristalina, também o tratamento permite que a gente consiga ajustar a composição química das superfícies. Um outro parâmetro que a gente consegue ajustar é a frequência dos pulsos. Como eu disse, a fonte que a gente usa ela é de tensão pulsada. Então, aqui a gente tem micrografias da superfície de titânio tratadas naquelas soluções contendo cálcio, fósforo e magnésio em diferentes frequências de pulso. Então, a gente observa que à medida que a frequência aumenta, a gente tem mudança no tamanho, na densidade dos poros e também no relevo fino da superfície. Então, aqui as superfícies são um aspecto mais metálico, ao passo que em frequências maiores a gente tem a formação daquela estrutura granular que é a hidroxapatita. Então, ajustando-se a frequência, a gente consegue mudar não só a morfologia do revestimento, mas também a sua própria composição. Da mesma maneira, a estrutura cristalina ela pode ser ajustada. Então, aqui, em frequências mais baixas, a gente tem
quase 90% de hidroxapatita com um pouquinho de rutilo. À medida que a frequência aumenta, a hidroxapatita diminui. Nessa situação aqui, em 700 Hz, a superfície é composta somente por anatase e rutilo, ou seja, somente por óxido de titânio, em proporções praticamente iguais. Em frequências maiores, a gente tem que a superfície, a proporção de rutilo, ela acaba sendo maior que a de anatase. Então, é possível se escolher não só a composição cristalina, mas também a proporção entre as fases, mesmo de uma mesma estrutura. Existe a possibilidade de se adicionar, por exemplo, um pulso negativo, então a nossa fonte é bipolar, e com isso eu posso também adicionar um pulso negativo, e aqui a gente observa, por exemplo, o efeito da adição desse pulso sobre a rugosidade e a proporção de fases dos materiais. Então esse é mais um parâmetro que a gente tem à disposição para modificação das características do material. E o que a gente observou aqui, essas regiões mais claras são, na verdade, osteoblastos, células precursoras lá de formação de osso, que foram colocados em contato com as superfícies, e aí o que a gente percebeu é que as células realmente preferem aquelas regiões mais granulares, ao invés de crescer naquelas regiões mais lisas, ou seja, as células preferem aquelas regiões com maiores proporções de cálcio e fósforo do que aquelas proporções contendo uma proporção maior do metal. E aqui a gente avaliou não só a adesão de células, mas não adianta simplesmente osteoblastos aderirem na superfície, mas o que se quer é que esses osteoblastos se transformem em osso. E uma medida de se avaliar essa diferenciação de células em osso é a medida a partir da atividade de fosfatase alcalina. Então, aqui a gente tem lá, isso é medido por espectrofotometria. Então, aqui a gente tem a atividade do controle positivo do titânio comercialmente puro, e aqui da amostra tratada com PEL. Então, a gente observa um aumento de cerca de 40% a 50% da quantidade de osso que é formado sobre o titânio tratado. E aqui, vou passar mais rapidamente, algumas outras superfícies de interesses biológicos. Então, como o plasma tem lá uma grande quantidade de espécies reativas, elétrons radicais livres, hidróxidos e tudo mais, ele pode ser usado, por exemplo, como uma ferramenta de esterilização. Então, eu posso expor, por exemplo, o alimento a um plasma, e dessa maneira, as espécies reativas presentes nessa descarga podem esterilizar fungos, vírus, bactérias na superfície do material. Da mesma maneira, já que lá a gente não precisa mais lavar as verduras, eu não preciso mais escovar os dentes. Então, eu posso também aplicar os plasmas direto em contato com um meio biológico. Aqui, os plasmas foram aplicados, por exemplo, na erradicação de fungos. Então, nós chegamos na hora do almoço mostrar isso, né? Mas tudo bem. Então, os diferentes plasmas, um jato de plasma e essas outras duas configurações foram aplicadas em fungos que acometem as unhas, por exemplo, e aí o que a gente observa é que em determinadas situações a gente tinha uma redução de 4 ordens de grandeza, por exemplo, na quantidade de fungos presentes na unha, em comparação com 6 ordens de grandeza, na verdade, né? Ou seja, 1 milhão de vezes em comparação com a quantidade de fungos presentes na unha sem tratar, isso com tratamentos de 5 minutos. Também pode ser usado aquele processo de ablação a plasma, remoção de material com plasma, pode ser usado, por exemplo, para rejuvenescimento facial ou celular. Então, aqui, o plasma, ele remove algumas camadas atômicas, provoca algumas reações, como se fossem reações alérgicas na pele, e o resultado disso é que o plasma, a aplicação do plasma estimula a produção de colágenos e outras espécies que levam ao rejuvenescimento celular. É interessante notar que esse resultado ele foi obtido com uma única
a aplicação de plasma. Então, uma única sessão tem todo um efeito, como a gente observa aqui, por exemplo. Claro, tem aquela parte dos bastidores, que nem sempre a gente mostra, mas esse aqui é o rosto de uma dessas pessoas, 2 dias depois da aplicação do plasma. Então, é justamente essa irritação causada pelo plasma que leva à formação de novas camadas celulares, dessa maneira, rejuvenescimento celular. E algo que eu particularmente tenho nutrido muito interesse, e essencialmente é só o que tem me interessado ultimamente em plasma, é a aplicação de plasmas em pressão atmosférica a meios líquidos, então ativação de líquidos com plasma. Isso levou ao surgimento recentemente de uma nova linha, que é Plasma Pharmacy, onde líquidos são ativados pela exposição ao plasma e aí usados como seja como fármacos, como meios biocidas e assim por diante. Então, quando o plasma é gerado em uma atmosfera, por exemplo, de ar, tem-se a interação de espécies desse plasma. Normalmente esses plasmas são produzidos com argônio, então, essencialmente, se tem, saindo do plasma, íons de argônio, que são pesados, que são massivos, e elétrons, e aí a interação desses íons e elétrons com a vizinhança, a atmosfera vizinha, com vapor d'água, com nitrogênio e oxigênio, leva à formação de uma infinidade de espécies reativas. Então, a formação de superóxidos, peróxidos, nitratos e assim por diante. E tudo isso pode ser usado, por exemplo, para se aplicar, essas espécies podem interagir com o meio de cultura, por exemplo, que pode ser usado para cultivo celular, e esse cultivo celular, essas células cultivadas nesse meio modificado, podem ser usadas, por exemplo, para atuar contra um tumor, ou então o próprio plasma pode ser aplicado diretamente nas células, e aí a gente tem ativação, tem células que são modificadas, e essas células podem ser usadas como, por exemplo, uma vacina contra tumor e assim por diante. Ou o plasma, ele pode ser aplicado diretamente sobre o tecido vivo. Então, aqui, de novo, aquelas figuras que não se deve mostrar perto da hora do almoço, mas é um resultado parcialmente bastante interessante. Então, aqui era um paciente com uma lesão imensa na faringe, e ele foi exposto a um plasma parecido com esse aqui, por exemplo, que é um plasma que eu tenho aqui no laboratório. Esse paciente era exposto ao plasma diretamente na pele por 1 minuto por centímetro quadrado, em 3 dias alternados, durante 3 semanas, depois tinha 1 semana de descanso, e aqui a gente observa a lesão inicial com 2 meses e com 4 meses após o tratamento. Então, essencialmente, era 1 minuto por centímetro quadrado da lesão, 3 vezes por semana. A gente observa uma redução bastante expressiva na região atingida por esse tumor. Claro, eu falei parcialmente interessante, porque o resultado disso é que aquele paciente, aqui nesse estudo foram estudados 6 pacientes, então em alguns casos o plasma não teve efeito nenhum, em alguns casos o plasma acabou acelerando o crescimento e a morte do paciente. Naquele caso em particular, que é esse ilustrado por essa linha, então em 7 meses de tratamento teve uma redução de 80% do tumor, só que depois disso teve uma reincidência do tumor e aí 3 meses depois o paciente veio a óbito. Então, de alguma maneira, inicialmente o tumor reduziu-se e muito rapidamente, e depois ele cresceu de uma maneira ainda mais rápida. Então, isso mostra que de alguma maneira o plasma tem efeito, mas que é algo que merece ser muito estudado ainda. Aqui uma outra situação, onde o plasma foi aplicado diretamente lá a um tumor, e aí aqui tem percentual de células vivas e tudo mais, eu não quero me ater muito a isso, mas o importante notar é que a exposição direta ao plasma, nesse tipo de tratamento, reduziu de maneira bastante expressiva a quantidade de células viáveis, ou seja, aquela quantidade de células que poderiam se
reproduzir, levando ao crescimento do tumor. E aí aqui, 7 dias após o tratamento, não tinha mais praticamente nenhuma célula viável, ou seja, exposição ao plasma erradicou o tumor. Uma outra situação é a aplicação indireta do plasma, então eu posso aplicar num líquido e usar esse líquido, as espécies químicas incorporadas nesse líquido pela ação do plasma como meio, como um agente, por exemplo, como uma vacina contra plasma ou mesmo um medicamento. Isso foi feito usando solução Ringer, que é uma solução usada em nutrição parenteral, e aí essa solução tratada foi injetada no abdômen de um rato com câncer de pâncreas, e aqui a gente tem o tamanho do tumor em um rato que não foi tratado, e aqui o tumor tratado com essa água, esse soro ativado com plasma. E aqui o volume do tumor também percebe que em 30 dias o tumor ele tinha cerca de menos de 1/5 do tamanho daquele observado nos ratos sem tratar. É interessante notar que, se por um lado os plasmas, ou esses líquidos ativados por plasma, têm atividade contra as células tumorais, então aqui é uma célula de tumor cerebral, então a porcentagem de sobrevivência com exposição ao plasma caiu para 200, em 240 segundos caiu para praticamente a zero, ou seja, o plasma matou as células, mas mais do que isso, além de erradicar, ele também afeta a capacidade de reprodução das células. Então, é algo bastante promissor. E é interessante notar que eles têm efeitos sobre as células tumorais, mas não têm efeito sobre as células saudáveis. Então, aqui a gente tem o glioma, que é um tumor do cérebro, glioblastoma. Então, aqui a gente vê que a exposição por 3 minutos a um plasma de argônio reduziu consideravelmente a quantidade de gliomas, que são essas células do tumor, mas que não teve nenhum efeito sobre os astrócitos, que são as células cerebrais. E o mesmo aqui em tumores lá musculares, então o plasma erradica as células tumorais, mas não tem nenhum efeito sobre as células saudáveis, sobre os fibroblastos. E só comparando, aqui, a probabilidade de sobrevida de ratos com tumores, quando não se submete eles a nenhuma forma de terapia, então aqui em 30 dias, cerca de 70% dos ratos já tinham vindo a óbito. Quando ele foi submetido à eletroquimioterapia, a eletroquimioterapia é uma terapia relativamente moderna, que são aplicados 2 eletrodos no tumor, e é aplicado uma diferença potencial entre esses 2 eletrodos, e isso faz com que tenha um aumento da permeação do fármaco através das membranas celulares. Então, isso levou a um ganho de sobrevida, então cerca de 60% continuava vivo após 40 dias, e aqui, quando isso foi combinado com plasma, em 50 dias tinha um ganho ainda maior. Então, aqui era cerca de 40%, aqui 60% de sobrevida. Então, combinação de plasmas é algo que tem muito potencial e é algo assim, bastante interessante, que tem muito para se fazer. Só para fazer o merchandising, não podia deixar de aproveitar a possibilidade. Então, além de mim, compõe o laboratório de plasma a professora Lidiane, o professor Bortoleto e o professor Steven. Nós temos uma infraestrutura que nós juntamos em um laboratório que a gente denominou de laboratório multiusuário de caracterização de materiais, que está à disposição de qualquer interessado, um laboratório multiusuário. A gente tem microscopia eletrônica de varredura, tem difração de raio-x, tem nanodentador para avaliar propriedades mecânicas de superfícies, tem uma técnica extremamente poderosa, mas pouco conhecida e bastante restrito até em laboratórios do Brasil, que é um espectrômetro de absorção no infravermelho com polarização modulada. Então, com isso, a gente obtém espectros de camadas atômicas, espectros de infravermelho. É uma técnica
bastante poderosa, com resultados que podem, algumas vezes, ser comparados a XPS, sem a necessidade de vácuo, de toda a preparação de amostras. Eu acho que o celular dele acabou a bateria. Vamos aguardar. E assim por diante. E, Oi, Nilson. sim, Deu uma caidinha aí, você estava falando do, do infravermelho. Aí deu uma cortada. Aí. esse aqui é um infravermelho com a capacidade de se aplicar radiação polarizada sobre a superfície, e aí com isso, o que se mede, na verdade, são dois espectros com polarização perpendicular e paralela à superfície, e pela diferença, ou pela razão desses dois espectros, a gente consegue avaliar, obter espectros de absorção de monocamadas atômicas. Então, é uma técnica bastante interessante, com resultados, às vezes, semelhantes aos obtidos com XPS, mas sem a necessidade de vácuo e de toda aquela preparação que o XPS exige. Além disso, a gente tem um analisador de impedância elétrica, um Solartron, medidores de ângulo de contato, perfilômetro para avaliar rugosidade, espessuras de filmes, assim por diante, e um potenciostato, galvanostato para espectroscopia de impedância eletroquímica, para essas técnicas de eletroquímica, para avaliar. Acho que agora caiu mesmo, hein? Logo no finalzinho, poxa, que pena. Vamos aguardar um pouco aí, vamos ver se volta. Caiu de novo aí, Nilson? Mas só mais um slide aí já foi. Tá joia. Para agradecimento aos nossos patrocinadores, aí, Ah, questões contratuais, né? já estava bem no finalzinho mesmo, eu vi ali. Então, não posso deixar de agradecer a FAPESP, CNPq, que financia os nossos trabalhos, e a vocês pela atenção. Então, muito obrigado. O que eu mostrei das técnicas de caracterização, de tratamento, a gente tem várias delas aqui, o laboratório está à disposição para quem tiver interesse, se quiser fazer testes, se quiser fazer parcerias, colaborações, a gente está sempre à disposição e é algo que a gente gosta muito de fazer, então, se alguma coisa que eu falei interessar e quiserem conversar melhor, a gente está à disposição.
De novo, obrigado, Chico, pelo convite e estou à disposição. Obrigado, Nilson. Foi muito interessante a palestra. Sempre traz coisas interessantes, principalmente essa parte final aí, para mim, assim, muita novidade, né? Essa aplicação de plasma em aspectos medicinais, assim, em vivo, né? Achei bem interessante. Eu acabei até montando alguma coisa em casa na pandemia e eu estou fazendo plasma direto em líquidos. Então, para diferentes aplicações, para degradação, por exemplo, de contaminantes, para esterilização, para ativação do líquido, para usar como um meio bactericida. Então, tem uma infinidade de coisas. É muito interessante. Tem aqui um pessoal que acabou saindo aí na hora que deu essa oscilação aí da rede. O Péricles Santana, ele agradeceu a sua palestra e não pôde ficar até o fim. Aí tem algumas perguntinhas aqui no chat. Eu vou fazer a pergunta do chat e, assim, quem tiver interesse em perguntar abrindo áudio, só levantar a mãozinha aí, fazer a interação, aí eu vou colocando na fila, tá bom? Então, a Daiane, ela pergunta sobre os desafios para a implementação dessa tecnologia em relação a custo e também o uso do plasma no Brasil, se é bem difundido, quais os segmentos que ele é mais utilizado. Bom, o custo digamos, associados tem dois custos. Tem o plasma em baixa pressão, que você precisa de câmaras de vácuo, bombas de vácuo, toda a instrumentação, e isso acaba, não é proibitivo, mas é um investimento considerável, como o investimento, por exemplo, de uma máquina para uma indústria. Só que esses plasmas, eles têm a vantagem que o consumo, depois que você gastou para implementar o sistema, você gasta essencialmente energia elétrica, que é pouco. Então, normalmente, os plasmas que a gente usa têm potências ali da ordem de centenas de watts, alguma coisa assim. Então, isso é consumo de lâmpada. E o consumo de gás é extremamente baixo. Então, você gasta para implementar o sistema e depois, para usar, gasta pouco. Os plasmas em pressão atmosférica, de maneira geral, você não precisa de câmeras de vácuo, não tem bombas e tudo mais, então os sistemas são muito mais baratos, só que muitas vezes você tem um gasto considerável de gás. Você tem um gás aberto à atmosfera, enquanto em baixa pressão a gente fala em centímetros cúbicos por minuto, em pressão atmosférica a gente fala em litros por minuto de gás, então o gasto de gás acaba sendo bastante grande. Mas é questão de ponderar aquilo que realmente é o mais adequado para a sua necessidade. Com plasma em pressão atmosférica, eu consigo, por exemplo, tratar o casco de um navio para diminuir a interação dele com a água e, com isso, aumentar o rendimento. Mas em baixa pressão eu consigo um controle muito melhor, por exemplo, uma pureza muito maior que me permite tratar semicondutores com purezas maiores do que as necessárias em salas de cirurgia, por exemplo, para ter um desempenho melhor. Com relação à aplicação no Brasil, está muito longe do que a gente observa em outros países, então o plasma aqui é muito pouco empregado. Existem talvez umas 3 ou 4 empresas que vendem sistemas para tratamentos com plasma, e algumas empresas que prestam serviços, por exemplo, aqui perto, em Dayatuba, tem uma empresa que eles prestam serviço para revestimento de filmes para proteção contra desgaste. Então, é específico nessa área. E, de maneira geral, as outras empresas que atuam, que aplicam plasma, eles usam nesse sentido, de aumentar a resistência mecânica de superfície, filmes duros, essencialmente, seja por deposição de diamante, seja por nitritação a plasma, algumas coisas assim. Então, é um campo bastante vasto e bastante aberto, principalmente esses plasmas em pressão atmosférica. Aquelas pistolinhas que a gente vê, e tem algumas empresas que fazem, né, o uso de uma espécie de uma pistola de plasma para fazer aplicação de coatings.
Tem. Isso é outra coisa? Então, aqueles são plasmas quentes. O processo de aspersão a plasma. Então, ali você tem uma corrente alta da ordem de 200, 300 amperes. Então, aí você aquece o gás. E daí você joga um pó de uma cerâmica ou de metal nesse gás aquecido. Então, Entendi. é bastante aplicado também. Eu até queria, numa época, fazer alguma coisa assim, mas já não dou conta do pouco que eu tenho. E esses sistemas são relativamente baratos. Hoje, você Mas tem... é plasma, ele tem o plasma. princípio de plasma também. É plasma, Só só que que é aí quente. é um arco elétrico, então é um plasma térmico. Ali o gás está a temperaturas de 3, 4 mil graus. Na tochinha que eu tenho aqui no laboratório, a gente consegue colocar a mão embaixo e você não sente nada. Entendi. Mais alguma pergunta? Pessoal, não vi ninguém levantar a mão aí. Não tem mais perguntas no chat. A Larissa está fazendo uma pergunta aí. Professor, parabéns pela apresentação. Eu sou suspeita para falar do plasma, né, que eu gosto muito, acho muito interessante. Eu queria saber se para o plasma atmosférico é necessário um grau de pureza grande do gás ou não, porque no plasma de baixa atmosfera a gente precisa de uma pureza maior, né? E daí, no caso, encarece um pouco os gases, né? Então, precisar sempre precisa, mas não faz muita diferença, porque como a gente vai depois gerar o plasma aberto à atmosfera, não faz tanta diferença. Claro, se a pureza do gás for muito baixa, é mais difícil você criar o plasma. Mas, por exemplo, eu uso, no sistema que eu tenho, eu uso argônio de solda, e não o argônio 5.0, como normalmente a gente usa nos plasmas de baixa pressão. Porque uma limitação dos plasmas de pressão atmosférica é que você não consegue produzir plasma com qualquer gás. Então, normalmente se usa argônio, hélio, algumas situações nitrogênio, mas se a pureza, por exemplo, do argônio for muito baixa, talvez fique um pouco mais difícil acender, mas dá. Então, acaba sendo também uma vantagem, né? Porque daí vai ter um pouco menos de gasto em relação ao gás, né? mas gasta muito mais. Então, não compensa. Digamos, em termos de custo de gás, a gente sempre fala, não adianta gastar muito gás. Entendi. Então não compensa. Mesmo usando o mais barato, eu pago, acho que uns R$400 um cilindro de argônio de solda. O argônio puro deve custar 600, só que eu gasto 10 vezes mais. Então, enquanto vocês trabalham, sei lá, 50 centímetros cúbicos por minuto, eu trabalho com 5 litros. Ou seja, 1000 vezes mais. Né? É verdade. Tá bom, obrigada, viu, professor? Parabéns. Imagina, Larissa, bom te ver. Eu tinha comentado que não tinha pergunta, né? Mas eu não estava vendo no lugar certo aqui. O meu chat não tinha rolado para baixo. Tem algumas perguntinhas, sim. O Wilson pergunta sobre o tempo que normalmente esses materiais tratados duram em cima de uma superfície. Wilson, tem uma palavra que responde praticamente qualquer pergunta relacionada a plasma, que é depende. Então depende do tipo de tratamento que você faz. Por exemplo, a gente tratou toalha de papel, tecido, algumas coisas assim, há 20 anos atrás, para deixá-los hidrofóbicos. Tinha papel higiênico no meio, mas eu achei assim, inconveniente dizer que a gente tratou papel higiênico. Muito embora a gente saiba fazer papel higiênico repelente à água. Se alguém tiver alguma ideia para que serve, eu tenho a solução para um problema que eu não sei qual é. Pensei em fazer um papel reutilizável, mas não sei se rola. Aumentar a rugosidade, talvez? Não sei. Sei lá. É bom que você pode lavar o papel depois, mas não... Então, esses materiais, como o tratamento diminuiu a energia de superfície, eles tendem a ser mais estáveis do que aquelas situações onde você aumenta a energia. Então, como eu mostrei, a gente consegue deixar o teflon hidrofílico. Só que isso significa aumentar
a energia de superfície, o material tende sempre a um estado menor de energia. E esses tratamentos, embora eles funcionem muito bem, muitas vezes eles duram por umas 5 horas. Então, a resposta à pergunta depende de 2 fatores: se eu estou aumentando ou diminuindo a energia da superfície, e se eu estou depositando alguma coisa sobre a superfície ou não. Então, no caso desse papel repelente à água, a gente incorporou flúor à superfície. Em outras situações, a gente coloca um recobrimento, que é uma camada, por exemplo, de óxido de silício ou de carbono amorfo, alguma coisa assim. Então, quando você tem a camada, você tem um outro problema associado à força de adesão dessa camada com a superfície. Por exemplo, se você tiver lá difusão de água nessa interface, isso pode levar a uma falha e assim por diante. Então, depende do que eu faço, se aumento ou diminuo a energia, e se eu recubro a superfície ou se eu simplesmente incorporo espécies químicas a ela. Muito bem. Acho que a Daniele levantou a mão aqui, ela quer fazer uma pergunta. Oi, professor, tudo bem? Obrigada pela palestra. Eu tenho uma dúvida que, assim, é geral em relação não só ao plasma atmosférico, mas aos outros modelos de plasma também. Quando a gente joga isso para o mercado, né, que você falou, tem uma indústria em Indaiatuba que faz e tal. O que é mais vantagem, assim, o que a gente consegue falar de custo-benefício, o que seria mais vantajoso a gente fazer para poder jogar isso para a indústria? Plasma atmosférico, plasma de baixa pressão, ou que tipo de materiais seriam mais legais, tipo, para o plasma de baixa pressão, às vezes tem um custo maior, então é mais legal tratar materiais mais nobres, não sei. Nessa ideia. Então, a resposta, de novo, é aquela palavra mágica. Depende. Depende. Tem empresas, por exemplo, que eles depositam revestimentos para mudar a cor de vidro, esses vidros coloridos de janelas, por exemplo, eles usam plasma em baixa pressão. Então, eles têm sistemas que têm uma câmara de 4 por 4 metros, que eles enfiam uma placa de vidro inteira lá e tratam. Então, nessa situação, compensa. Tem situações como, por exemplo, essa que deposita lá os revestimentos duros, eles têm câmaras de 10 mil litros. Então, eles conseguem uma carga grande e, dessa maneira, vale a pena tratar com baixa pressão. Tem empresas que eles usam plasmas para melhorar a aderência de borracha em sistemas de vedação de carro, por exemplo, que as peças devem custar centavos e eles usam plasma de baixa pressão. Então, eles têm lá um sistema, parece uma máquina de lavar roupa, que ela fica girando para tratar mais uniforme e tudo mais. Só que em uma mesma aplicação dessa empresa, eles precisam tratar só um canal da peça onde vai ser colocado o adesivo para vedar só naquele ponto. Nesse caso, eles têm que usar a pressão atmosférica, porque o plasma de baixa pressão ele trataria a peça inteira e aí a borracha aderiria em tudo. Então, cada aplicação tem uma técnica mais vantajosa do que a outra. Não tem... antes eu achava plasma pressão atmosférica é legal, porque não gasta com bomba de vácuo e tudo mais, mas tem coisas que você não consegue fazer com plasmas de pressão atmosférica. E tem coisas que você não consegue fazer com plasma de baixa pressão. Então, a resposta, você tem que definir a sua aplicação, ver se ela é possível com os dois e avaliar. Dependendo da situação, é muito mais vantajoso você investir em uma câmara de vácuo e gastar menos gás do que você usar um plasma pressão atmosférica, que é mais barato, só que gasta uma quantidade maior de gás. Obrigada. Imagina. Teve uma pergunta da Rafaela que eu acho que já com essa pergunta da Daniele, sua resposta já acabou respondendo. E com isso eu estou vendo aqui que parece que cessaram as perguntas. Alguém quer fazer mais algum questionamento ao professor? Eu acho que o pessoal está com fome, eles ficaram famintos depois de ter visto aquelas fotos que você postou ali
Tem um ex-presidente que acabou virando imortal da Academia Brasileira de Letras, não sei se foi pelo fato de ele ser ex-presidente ou não, que ele disse que não compensa segurar muro que está caindo, nem fazer discurso antes da janta. Então, Eu confesso que eu fiquei com fome quando vi aquelas fotos, mas enfim. Nilson, eu quero agradecer novamente, viu, a sua presença nessa manhã, foi muito boa, é importante aí para os alunos, para a formação deles, e essa troca de conteúdos muito diversa dentro das ciências materiais é muito produtivo e salutar. Então, obrigado, viu, Nilson? Novamente. imagina, um grande prazer. Preciso voltar aí fazer umas visitas para vocês. Tá, tô um pouco ausente, não estou conseguindo mais sair dentro de casa para trabalhar. Eu fico trabalhando só dentro de casa, né? Eu tô nessa fase também. Então, quando precisa sair, a gente até fica, nossa, mas tem que sair mesmo, cara. Poder trabalhar de chinelo, eu acho que é uma coisa assim. Tá funcionando, a gente está entregando as coisas dentro de casa, né? Então, mas eu estou trabalhando mais até, pelo menos experimentalmente, eu estou trabalhando muito mais em casa do que aqui, porque você não tem mais horário, então como eu estou aplicando esses plasmas direto em líquido, eu estou montando sistemas, eu estou fazendo coisas, eu tenho espectrômetro UV lá em casa, eu tenho medidor de ozônio, eu tenho uma impressora 3D, tem um monte de coisa lá, não preciso mais ir para cá. Você vai ter que se mudar lá, meu. O endereço do Labtec vai ser no seu porão lá. Já levei choque no nariz, já estou com as mãos tudo machucadas, mas... Então, em termos assim, experimentais, eu acho que eu estou produzindo muito mais do que aqui. Então, legal. Então tá bom. Legal. Mas sempre quando precisar, Chico, você sabe que vocês são de casa, são do coração. Sempre quando precisar, a gente está por aqui, está à disposição. Maravilha.